Hoje o nosso assunto é doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Que raios é isso? Eu quero falar com vocês nesses próximos minutos sobre a doença do refluxo gastroesofágico e a ligação que ela tem com a obesidade. A DRGE é uma das condições gastrointestinais mais comuns do mundo. Ela acontece quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago, causando aqueles sintomas como azia, queimação, aquele refluxo ruim que vem no fundo da garganta. Nos últimos anos, esse quadro tem aumentado, principalmente pelo aumento das pessoas obesas. Mas eu quero falar o porquê que a obesidade favorece esse refluxo. O excesso de peso, especialmente quando a gordura está acumulada mais na região abdominal, aumenta a pressão intraabdominal, ou seja, dentro da sua barriga. E essa pressão a mais faz com que o esfíncter esofágico inferior não consiga trabalhar direito e não consiga impedir com que o suco gástrico suba para o seu esôfago. Mas eu falei chinês, né? Eu sei. Funciona assim. Tudo aquilo que nós mastigamos e engolimos passa por um tubo na nossa garganta chamado esôfago. Esse tubo ele tem a única função de ligar a nossa boca com o nosso estômago. Só que para que isso seja eficaz, no final desse esôfago, no final desse tubo, quando ele se encontra com o estômago, tem um tipo de válvula que impede que os alimentos ou aquilo que está sendo digerido no nosso estômago reflua para dentro do esôfago. Chama-se esfíncter esofágico inferior. Ou seja, o alimento sai da nossa boca e desce, mas não deve subir. Quando sobe, dá esses sintomas que nós chamamos de pirose, que é aquela queimação no peito, aquela ardência na garganta e às vezes sobe até uma sensação de regurgitamento, de vômito na nossa boca. Mas além disso, a obesidade e o excesso de peso, excesso de gordura abdominal também contribui para outros tipos de problemas, como por exemplo a maior fabricação de substâncias inflamatórias que dificultam um pouco a digestão, lentificando o esvaziamento do nosso estômago. Com isso mantém mais ácido, mais suco gástrico ácido dentro do estômago, favorecendo com que esse muito suco gástrico possa também subir pelo esôfago. Além de algumas alterações hormonais que também a gordura promove, que também lentifica o nosso trato gastrointestinal e desregula essa secreção ácida que o nosso estômago tem, favorecendo ainda mais a doença do refluxo gastroesofágico. Mas quais são os riscos que essa doença traz para quem está sofrendo com ela? O primeiro é a falta de qualidade de vida, logicamente, mas existem outros riscos de ela evoluir para doenças mais graves. A primeira, logicamente, é a inflamação do nosso esôfago, que nós chamamos de esofagite. A esofagite, quando se torna de uma maneira crônica, ou seja, quando o paciente está com muito tempo de inflamação no esôfago, ela pode trazer uma estenose esofágica, ou seja, o esôfago ele pode se contrair, uma maneira a dificultar a passagem de alimentos. Quando o esôfago fica muito tempo sofrendo o ataque desse ácido que vem do estômago, porque o esôfago não foi feito para receber esse ácido, ele não sabe como se proteger desse ácido, o estômago sabe. Como ele fica muito tempo recebendo esse suco gástrico ácido, ele pode passar por um processo chamado metaplasia. Aí o paciente adquire uma condição chamada esôfago de Barrett. Esse esôfago de Barrett, ele é descrito na literatura e pelos médicos especialistas como um possível precursor do câncer de esôfago, porque as células começam a ficar desordenadas ali do final do esôfago, a ponto de ser um gatilho para alguma dessas células virar uma célula displásica e aí virar câncer. Ou seja, quem sofre de doença do refluxo gastroesofágico tem a chance desse problema evoluir para câncer de esôfago. E, logicamente, em pessoas com obesidade, essa chance aumenta por outras questões, principalmente hormonais. E é fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno dessa condição. O tratamento, logicamente, envolve mudança do estilo de vida e medicamento, em alguns casos, e em alguns outros casos mais graves, inclusive a cirurgia.
Mas para quem tem excesso de peso e obesidade, o emagrecimento é o tratamento mais eficaz. Alguns estudos mostram que a perda de peso corporal está diretamente ligado com a diminuição ou o cesse total dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Para entender melhor, eu vou falar sobre uma diretriz que o Conselho Federal de Medicina alterou esse ano. Por exemplo, uma pessoa que tem indicação cirúrgica, porque ele já passou por todos os tratamentos e não resolveu o seu refluxo gastroesofágico, mas também é obeso mórbido, ou seja, obeso grau 3, e tem indicação para cirurgia bariátrica, ele deixa de ter a indicação para a cirurgia da doença do refluxo gastroesofágico e passa a ter indicação só da cirurgia bariátrica. Ou seja, a perda de peso vai resolver o problema dele do refluxo. Ou seja, o verdadeiro vilão desse paciente que estava sofrendo de DRGE, na verdade, era o excesso de peso. E corrigindo esse problema, ou através do emagrecimento, perda de peso, ou através da cirurgia bariátrica, que também vai levar à perda de peso, ele resolve essa condição clínica que ele estava sofrendo. Logicamente, algumas outras medidas ajudam a diminuir esses sintomas, como, por exemplo, reduzir o café, reduzir as bebidas ácidas e açucaradas, reduzir comidas muito gordurosas, frituras, hambúrguer, esse tipo de comida muito calórica, muito pesada. Logo que você comer, não se deitar, esperar pelo menos 40 minutos a 1 hora. Quando se deitar, utilizar uma cabeceira elevada de 15 a 35 graus. E também o uso dos inibidores de bomba de prótons, que são medicamentos conhecidos, como o omeprazol, o pantoprazol, que muitas pessoas se automedicam, inclusive, porque sofrem desse problema, tomam o omeprazol, passa esse ardor, essa azia, essa queimação e continua comendo e vivendo normalmente a sua vida. Mas saiba que muitas vezes o melhor tratamento é a perda de peso. A não ser que você tenha uma condição anatômica, como por exemplo uma hérnia de hiato, um problema esofágico, um problema no seu diafragma, um problema físico congênito que você nasceu ou adquiriu. Tirando isso, a maioria das pessoas param de sentir sintomas quando perdem peso. E para trazer uma conclusão aqui pra gente, a obesidade não é um caso só estético, mas uma condição que repercute em diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. E a doença do refluxo gastroesofágico é um ótimo exemplo disso. Essa doença mostra exatamente como a obesidade e o sobrepeso pode impactar negativamente na qualidade de vida do paciente, inclusive a médio e longo prazo, com riscos inclusive de câncer. Para você que sofre com isso, perder peso não vai reduzir só esses sintomas, vai melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Ou seja, cuidar do seu peso é cuidar do seu esôfago, do seu estômago, do seu intestino e do seu corpo todo. Toma essa atitude por você. O meu nome é Dr. Eduardo Paglioni e eu estou aqui para te ajudar. Me chama pelos contatos que tem aqui embaixo, que eu vou te mostrar como você pode mudar a sua vida.